Então, bom dia a todos. Hoje é 22/6/2021, né? Às 10h37. Nós esperamos até um pouquinho mais, né? Vamos iniciar então a nossa aulinha aqui de primeira aula, que nós vamos falar assim, né? Uma primeira aula que nós vamos aplicar aqueles conhecimentos usando algum software estatístico, né? É de interesse, então, que a gente faça isso, que a gente, além de usar esse tempo, né, dessa aula, de fazer a parte teórica, que a gente utilize também uma parte para ensinar vocês a mexer nos softwares estatísticos, né, que é muito importante, certo? Bom, então, pessoal, vou começar apresentando aqui para vocês, né, só um minutinho, deixa eu só abrir minha aula aqui, que eu esqueci de abrir, que aí assim a gente já começa a apresentar, tá bom? Seria uma aula prática, mas como nós não temos aula prática nesse curso de zootecnia, então a gente não pode falar bem que é aula prática, assim, né, propriamente dita. Mas é como se fosse, tá? E o que é legal de vocês verem também é o seguinte, dificilmente vocês vão ver, né, o professor, às vezes, ensinando, são poucos professores que gostam perdem um pouquinho de tempo ensinando vocês a mexerem em algum software estatístico, tá, pessoal? A maioria do pessoal faz esses cursos, né, de softwares estatísticos, alguns cursos aí disponíveis aí na internet, ou mesmo nas universidades, nos IFs aí, tá certo? Então, são várias linguagens que nós temos hoje, né? Tem o SAS, que é muito bom, tem o R, os dois principais, mas não são os únicos, né? Então, tem vários outros aí, o Sysvar, por exemplo, também muito famoso, tem o Estatística, tem vários outros trabalhos aí, outras plataformas que vocês podem utilizar para poder fazer, né, essas análises estatísticas, tá certo? O que acontece é que a ideia de cada um deles é muito parecida, né? Só que eles são muito próprios com relação às linguagens. E muitas vezes, então, a gente fica meio que perdido com relação a essas linguagens, né? Porque é muito tipo de linguagem diferente. Então, eu vou ensinar para vocês aqui uma das mais famosas, que é do SAS, né? Aprendendo um, você consegue aprender outros. Por exemplo, você aprender no SAS, depois você aprender o R é muito mais fácil, né? Aprender a usar outros programas fica muito mais simples, tá bom? Então, eu vou te apresentar aqui para vocês, talvez o mais antigo dos programas que já, né, que todo mundo já utilizou, né? Muita gente utiliza esse SAS até hoje, e é o que a gente vai usar aqui então para nossa aula, tá? Bom, acho que vocês já estão tendo acesso à minha tela, né? Então, nós vamos, então, fazer essa primeira aula aí, né, de SAS, tá certo? Então, esse aqui é o ícone do SAS, né? O SAS é um software, né, estatístico que a gente utiliza, então, quando a gente vai utilizar para fazer uma análise estatística aí. Esse é só o roteirinho da nossa aula, nossa primeira aula, né? Nós programamos 4 aulas aí, né? Dentre as aulas todas que nós temos aí acho que são 16 aulas que nós vamos ter ao longo do curso inteiro de estatística experimental. Eu tirei 4 aulas dessas para a gente falar desse software estatístico e deixei 12 aulas para falar sobre o restante do assunto, tá bom? Bom, então, o nosso roteiro vai ser esse aí, né? Iniciando aí no que é o SAS, para que serve, e aí a gente vai ver depois como usar esse SAS aí, essa versão do SAS, né? Antigamente a gente chamava SAS University Edition, agora a gente vai usar o SAS Studio, que é a mesma coisa, né? Mesma ideia. E aí a gente vai aprender a fazer, então, um pouquinho de estatística descritiva, né? No SAS, usando, pelo menos, o ProcMins, né? Nós vamos fazer também através do uso do Proc Univariate, que é um outro procedimento, tá certo? E depois nós vamos fazer uma nova aí no SAS, tudo hoje, né? Fazer um DIC aí no SAS, um delineamento inteiramente casualizado no SAS, para a gente ver como é que funciona, certo? Bom, primeiro então, o que é o SAS, né? Bom, o SAS, o nome já fala, né? É o Statistical Analysis System, é um compilador de programas para análises estatísticas diversas, né? É um compilador de programas que você pode fazer, né? Você pode pedir para que ele execute uma determinada tarefa para você. Existem vários tipos de tarefas que ele pode fazer, né? Então,
A análise estatística é apenas uma delas, né? Parece que tem alguém tentando entrar, pessoal. Deixa eu ver se tem mesmo. Já entrou. A análise estatística é uma delas, né? Então, para vocês terem ideia, o SAS, por exemplo, é usado por alguns bancos, né? A maioria dos bancos utilizam o SAS, por exemplo, para análise econômicas, né? Então, ele não é só para análise estatística mesmo, embora ele foi criado com essa ideia, né? Tá? Ele é gratuito para atividades de pesquisa em instituições que mantêm, né, o vínculo com o SAS, né? Ou seja, todas as instituições públicas do Brasil têm. Então, ele tem essa vantagem de ser gratuito. Não era, viu, galera? Quando eu fiz faculdade, o SAS não era público, né? Ele não era gratuito. Então, o que acontece? Ou você pagava, né, uma assinatura do SAS, daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que é o valor da assinatura do SAS, ou ou a instituição que você estudava pagava. Então, a instituição que eu estudava pagava. Então, eu podia usar o SAS na minha instituição, porque lá pagava. Mas tinha uma galera que usava ele pirata, né? Então, para usar ele pirata, era uma confusão. Você tinha que pegar a data do SAS, do seu computador, né? Colocar a data do seu computador lá para acho que 2004, parece, tinha um dia lá, 23 de setembro, acho que 2004, para você conseguir instalar o SAS. Aí depois que você instalasse o SAS, você podia voltar com a data do seu computador normal. E aí você usava ele de forma pirata no seu computador, né? Hoje não, isso acabou. Aí a minha instituição pagava, não precisava de usar esse tipo de coisa, né? Lá na UFV pagava. E hoje ele é disponível para quem é professor e para quem é aluno, né, de alguma instituição pública aí, pode utilizar então o SAS para poder fazer suas análises estatísticas, o que é muito bom para a gente, né? E aí, lógico, a contrapartida é que tem que fazer a citação do uso do software nos trabalhos a serem publicados, né? Bom, então, só para vocês terem ideia, o preço, né, de uma assinatura do SAS 10.170 dólares, né? Então, você precisava desembolsar aí 10.170 dólares, pouco mais de 50 mil reais para você ter a assinatura do SAS, tá certo? Então, só instituições muito grandes que conseguiam pagar, né? Então, a instituição que eu estudava, ela pagou essa assinatura aí para poder ser usada. E aí, antes de para você então usar o SAS, eu pedi lá no grupo de vocês que vocês fizessem então um perfil no SAS, né? Então você tinha que entrar lá no site do SAS, eu coloquei lá para vocês o endereço, você ia fazer então esse perfil no SAS, aqui no perfil ele vai te perguntar, né, se você é professor, estudante, qual é a sua profissão, você tinha que marcar então que era estudante, logicamente, e ele pergunta qual a instituição, né, nesse caso nosso Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, para você então ter acesso à plataforma, né, gratuitamente. Feito isso então, aí você tem que entrar lá no On Demand, né, no SAS On Demand, que é onde você vai encontrar esse aqui, o SAS Studio, né, que é o que a gente vai utilizar para a gente trabalhar hoje, né? Então, aquelas pessoas que conseguiram, então, fazer, né, entrar no SAS, é muito simples, né? A gente, então, né, o que precisava de fazer, é extremamente simples tentar, né, fazer isso. Eu vou até desligar, até fechar aqui, ó. Então, você entra justamente aqui, ó, no SAS Studio, né? Então, na hora que você fazer o login dentro do site do SAS, né? Você, então, vem cá no SAS Studio e aí ele vai carregar, então, o SAS Studio para você utilizar, tá certo? Então, tem um certo... Ele demora um pouquinho mesmo, né? Mas ele aí, ó, já entrou, então, no SAS Studio, tá certo? E esse aqui, o ambiente SAS, é um ambiente onde a gente vai começar a iniciar a nossa programação aqui em SAS, tá? Bom, primeiro vamos continuar aqui, que a gente tem algumas outras coisas para a gente falar. Bom, então, essa aqui é a tela que a gente acabou de ver, né? Executar o SAS, para a gente começar a programar no SAS, né? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é como fazer uma estatística descritiva no SAS, né? Para fazer a estatística descritiva no SAS, a gente usa o SAS ele trabalha com pacotes. Como é que funciona isso? Quando você vai programar, você pede um determinado pacote
E esse pacote que você pedir, ele vai, então, ele vai te permitir fazer essas análises baseadas naquilo que aquele pacote faz. Então, por exemplo, o PROC-MINS, né, em inglês, MINS é média, né? Então, o PROC-MINS é um pacote do SAS para fazer estatística descritiva. E ele solta algumas informações, como número de observações, como a média, como desvio padrão. Então, ele é muito importante, número de valor, né, o número mínimo, né, da amostra, número máximo da amostra, tá certo? Então, ele solta para vocês alguns valores que são importantes para quem está começando uma análise estatística, por exemplo. Né? Antes de você fazer qualquer análise estatística, uma análise de variância, por exemplo, é bom você fazer um PROC-MINS para você ver como é que seus dados estão se desempenhando, né? E tem mais coisas aqui que a gente olha, por exemplo, algumas pressuposições da nova, né? Se ela segue distribuição normal, né? A normalidade dos erros, né? Então, são todas coisas que a gente precisa de fazer muito antes. E o SAS, ele faz isso, né, para a gente. Ele dá essas principais características antes de fazer uma pressuposição, por exemplo, da nova, tá? Então, é isso que eu utilizo. Então, como exemplo, vamos usar aquele exemplo clássico que a gente já vinha usando, que era, né, para comparar a produtividade de 4 variedades de milho, um agrônomo tomou 20 parcelas similares, distribuiu inteiramente a casa cada uma das variedades em 5 parcelas experimentais, né? Então, nós vamos usar esse exemplo clássico aqui. E aí, o que a gente vai fazer nesse exemplo clássico? Bom, nós vamos, então, lançar esses valores aqui, pedir ele para calcular a média, por exemplo, desses valores para a gente, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, isso aqui é como se a gente fosse fazer uma análise lá no SAS, tá certo? Usar, então, a programação do SAS para a gente começar a fazer essas análises, tá certo? Bom, então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos voltar lá então, no ambiente SAS. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer no ambiente SAS é iniciar a minha programação. Ver que vocês podem notar que aqui está o cursor piscando aqui, indicando para a gente o seguinte: olha, eu estou esperando os comandos. Então, aqui ele é meio que escrever o comando que eu quero, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um título para né, para esse programinha que eu estou executando aqui. Toda vez que você colocar um asterisco aqui, ó, o SAS lê isso aqui como um arquivo de texto, que ele não é um arquivo executável. Então, você pode usar sempre esse asterisco quando você quer que o SAS pule essa informação. Essa informação é uma informação só para você que está programando, para você saber o que é aquilo. Porque depois você pode salvar essa rotina aqui de programação, e aí quando, sei lá, daqui um ano, você vai olhar de novo e fala, nossa, o que eu queria fazer com isso aqui mesmo? Aí você vem cá nesse títulozinho e ele consegue te ajudar. Então, toda a informação que você colocar aqui, ele não vai ler isso como um programa, ele vai ser uma mensagem para quem está editando, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, né, sei lá, exemplo 1, né, pode colocar até aqui, exemplo 1, né, análise, vamos botar assim, análise descritiva, e pronto. Aí, bom, terminou de escrever, o SAS, ele necessariamente precisa que, ao final, você precisa colocar sempre um ponto e vírgula. É sempre importante colocar esse ponto e vírgula para ele entender que ele terminou aquilo que você tinha acabado de declarar aqui, tá certo? Então, análise descritiva, ponto e vírgula, tá certo? E aí, ele precisa, então, que você introduza aqui para ele, deixa eu só colocar ele aqui de ladinho, aqui assim, ó, que você introduza para ele aqui, para vocês acompanhando junto, um nome desse programa, né? Então, isso aqui é obrigatório, tá certo? Você tem que colocar aqui o que se refere a esse programa. Né? Essa parte verde aqui é uma informação para você. Agora, nós vamos informar o SAS o que a gente está fazendo. Então, sempre que você for iniciar um programa, você tem que começar a escrever sempre com data. Toda vez que você lançar uma palavra que o SAS entenda como executável, ele vai colocar ela em azul, tá certo?
Esse azul aqui significa para o SAS que é um programa, né, uma informação que ele precisa executar, tá certo? Então, aqui, o próximo aqui que a gente vai colocar, a gente vai dar um nome né, para esse texto aqui que a gente está fazendo, para essa análise que a gente está fazendo. Eu posso colocar o nome que eu quiser, galera. Aqui é livre, tá certo? Você escreve o que você quiser. Por exemplo, a gente pode escrever aqui, sei lá, exemplo, vamos botar assim, ó, exemplo 1. Eu não gosto de colocar nesse nome aqui, não é bom você ficar colocando muito espaço, não, tá? Então, bota assim, exemplo 1, zootecnia, turma de zootecnia. Eu vou botar exemplo 1, zoo, tá bom? Ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula indica que eu tenho que ir, né? Terminei de declarar o nome desse exemplo, então eu vou para a parte de baixo. E aqui eu tenho que colocar agora, né? Declarar as variáveis que eu estou utilizando. Então, só a gente voltar lá no nosso exemplo, que é importante. Se a gente olhar aqui nesse exemplo aqui, veja bem, eu tenho aqui nesse exemplo variedades, esses aqui são as variedades, A, B, C e D, e esses valores que a gente está observando aqui são valores de produtividade, afinal de contas, ele ia comparar a produtividade, não é? Então, aqui, eu tenho que escrever, eu tenho que declarar aqui para o SAS quais são essas variedades. Então, toda vez que eu vou fazer isso, eu tenho que escrever essa palavra input, que significa que eu estou entrando com os dados, né, entrando com os valores, eu vou entrar com os valores para esses dados aqui, mas eu preciso informar o SAS quem é quem. Então, eu vou falar para ele, ó, eu vou entrar com 2 valores aqui. Um valor vai ser variedades. Eu vou explicar para ele, variedades. O outro valor que eu vou entrar é produtividade, né? Vou colocar variedades sem ser, vou colocar só assim, ó, variedade, sem S, tá? Sem plural. E produtividade. Então, eu estou informando para ele, olha, eu vou entrar aqui com 2 valores. Um é de variedade e um é de produtividade, certo? Agora, note que variedade está em letra, né? E produtividade, os valores de produtividade está em número, né? Por default, o SAS entende, né, os números, ele sabe o que é número. Mas letra ele não entende, então eu tenho que informar para ele o que é uma letra. Então eu tenho que colocar aqui um cifrão na frente de variedades, indicando para ele assim, olha, os dados que eu vou lançar ali de variedade, como eu vou lançar A, B, C, D, é uma letra. Tá? Então, só para explicar para ele que eu estou declarando uma variedade aqui, né, que é em letras, não é em números. Produtividade eu não preciso avisar para ele, não. E no final, eu sempre tenho que colocar esse arroba aqui para ele poder rodar a análise. Esse aqui é um comando obrigatório. Pronto. Agora eu vou entrar com os dados, né? Para entrar com os dados, eu posso escrever aqui cards. Cards significa que eu estou entrando com os dados, tá? Ponto e vírgula, e aí agora eu vou começar a entrar então, ó. Primeiro lá, vamos voltar lá para a gente ver, ó. A variedade, a primeira variedade lá era a variedade A, né? Então, ó, variedade A, o valor da variedade A era 25, certinho? Aí eu continuo, ó. B, espaço 31. C, espaço 22. D, espaço 33. Aí eu vou passar para a próxima linha. Alguém já deve estar perguntando assim, professor, tem necessidade de colocar em letra maiúscula? Poderia ser em letra minúscula? Poderia ser em letra minúscula, não tem problema nenhum. Tá certo? Não tem problema nenhum aqui não. Aí eu tenho que sempre declarar de novo A26. E aí eu vou A25. A26 e A. Opa, o professor está fazendo errado, né? Peraí. A26, desculpa, galera. B25, C26 e D29, né?
Professor, sempre tem que colocar a letra e o número? Sim, porque o que, que o SAS vai fazer? Na hora que ele for ler isso aqui, ele vai ler assim, ó, o primeiro declaração é de uma variedade, o segundo é do valor da produtividade. Então, ele vai começar lendo aqui, ó, opa, variedade, produtividade. E aí ele vai guardar essa informação para ele. Aí vai ler o próximo, variedade e produtividade, vai guardar essa informação. E vai fazendo isso para todo mundo. Então, por isso que tem que ficar sempre repetitivo aqui. Outra pergunta que provavelmente você está fazendo aí. Professor, eu não poderia fazer da seguinte forma, ao invés de ficar fazendo do jeito que você está pondo aí, eu não podia colocar todos os A's primeiro, não? Assim, tipo A25, A26, A20. Tem que sempre colocar espaço, viu, galera? Para o SAS entender que é uma outra coisa, né? Se você coloca, por exemplo, aqui, ó, agarradinho aqui, ó, aí o SAS entende que isso tudo é uma única unidade, né? Então tem que colocar espaço. A23 e A21. Poderia colocar todos assim? Poderia. Não tem nada a ver. Pode colocar tudo assim, tá certo? Aí depois você já passa para o B e começa a fazer lá. B31 daria certo da mesma forma também. Essa ordem aí não importa, tá bom? Então vamos continuar aqui colocando aqui. Agora nós estamos na terceira lá, A20. Agora eu não vou errar não. B28, C28 e D31. Aí a gente volta no A de novo. A23, B27, B25 e B34. De novo, A21, B24, C29 e D28. Terminei de fazer isso, eu venho cá embaixo e coloco um ponto e vírgula. Lembra, sempre que eu terminar alguma coisa no SAS, eu tenho que colocar, por necessidade, o ponto e vírgula, para indicar para ele que eu acabei de lançar todos os números. Agora, eu preciso, então, agora que eu já declarei, então eu declarei tudo, então, de novo, ó, o data é para dar um nome para essa análise, o input é para informar ele quem é quem, para ele saber o que ele está lendo, e o cards são os valores que a gente vai utilizar. Agora eu vou colocar para ele o que eu quero que ele faça. Então, eu vou chamar primeiro o pacote estatístico que eu quero usar, né? Eu vou usar aqui o proc. Ah, gente, outra coisa interessante, ó. Eu posso usar tanto maiúsculo, ó, proc, que ele vai entender, e eu posso usar minúsculo também, que ele vai entender lá, proc. Tanto faz, tá bom? Então, se eu quiser colocar um letra maiúsculo também, ele entende lá. Proc, tá vendo? Não tem problema. Proc means. Por que means, professor? Lembra? É o procedimento que a gente vai utilizar. Que eu quero que ele tire a média, desvio padrão desses valores aqui. Tá certo? E aí eu vou informar para ele de qual que eu quero. Eu quero que ele faça, então, desse exemplo um aqui, ó, Zou. Então, você tem que vir cá e escrever do jeitinho que está aqui. Ele até te ajuda, se você quiser. Se você clicar aqui, ó, ele vai completar o valor. Se der um duplo clique ali, ó, ele completa direitinho do jeito que está aqui. Ó. Tem que ser do jeitinho que está aqui, professor? Tem que ser do jeitinho que está aqui. E aí, terminou, tem que colocar um ponto e vírgula. Aí você pode vir cá e falar para ele assim, ó, eu quero que você classifica eles pelas variedades. O que significa isso? Para variedade. Significa o seguinte, eu quero que você faça a média, o desvio padrão, né, por variedade. Então, eu quero das variedades A, da variedade B, da variedade C, da variedade D, tudo separadamente. Aqui tem um erro, aqui é D, ó. Tá? T. Certo? E aí, opa, eu errei aqui, né? A, B, aqui é C, ó. Aí, e aí você tem que informar para ele qual a variável que você quer que ele faça. Então, ó, a class é a variedade, está informando para ele que você quer que seja separado por variedade. Porque se você não falar nada para ele, ele vai fazer do conjunto inteiro. Ele vai tirar a média, desvio padrão de todos os dados em conjunto. Se você colocar por variedade, aí ele vai separar variedade por variedade aqui. Então, ele vai te dar um valor para A, para B, para C, para D. Aí, ó, o var aqui, ele está informando, você vai informar para ele de qual dado você quer que ele tire essas médias. Então, eu quero que ele tire as médias da produtividade. Tá certo? Por que você tem que informar isso? Porque aqui, nesse aqui, é um exemplo muito simples.
Mas digamos que tivesse, se eu tivesse mais dados, se não fosse só produtividade, por exemplo, se eu tivesse produtividade, se eu tivesse o peso por hectare, se eu tivesse outros dados, aí eu tenho que informar para ele de onde eu quero, por isso que eu tenho que colocar aqui o var, tá? E aí eu tenho que dar um comando para ele rodar, nesse caso em inglês run, que é correr, né? Que é rodar os dados, para ele poder correr os dados aí, né? Para poder fazer a análise. E eu gosto sempre de colocar um kit. Esse kit significa o seguinte, ó, terminar de rodar, pare o programa, porque senão ele fica rodando esse programa aí, em algumas situações, fica ocupando memória do computador à toa. Pronto. Então tá tudo feito aqui bonitinho. Aí o que, que você vai fazer? Você vai apertar, deixa eu só expandir aqui. Você vai apertar, ó, o próprio nome diz lá, run é correr, né? Você vai apertar esse bonequinho aqui correndo, ó. Quando você aperta esse bonequinho correndo, ele vai fazer, então, ele vai rodar os dados, e aí ele já vai te dar, aí ele te dá aqui, ó, aqui nesse code, tá os códigos que você acabou de escrever, o log, que é a janela onde ele te mostra se tem erros, você pode clicar aqui, ó, tá vendo que não tem nada, se tivesse erro, ele ia mostrar aqui um erro aqui, ó, tá certo? Então ele mostra aqui algumas notas de quanto tempo ele levou, então, ó, menos de, né, 1 segundo, ó, 0,04 segundos para poder correr essas análises, né, o quanto que ele ocupou de memória no computador para rodar isso, tá certo? Então, aqui algumas informações a respeito da rodada em si, né? Então, aqui, como ele leu, os arquivos, tudo tal. Se tiver erro, aparece aqui. Quando você coloca um comando que estava errado, mas ele entendeu e conseguiu fazer certo, ele coloca aqui um warning aqui, dizendo o seguinte, ó, cuidado, tá? Da próxima vez você coloca o jeito certo. E aí, aqui ele solta os resultados. Olha que interessante. Então, ele soltou para nós os resultados aqui, olha lá, ó. Para a variedade A, ele viu que tinha 5 observações, o que era verdade, né? O que era verdade. Na variedade A, nós temos 5 observações mesmo, ó. Deixa eu só puxar aqui. Opa. Na variedade A, nós temos 5 observações, tá correto lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 observações aqui. Para B também 5, C 5 e D 5. Isso é muito importante a gente olhar, porque às vezes você coloca um número errado aqui, coloca às vezes uma letra, ele te acusa aqui, né? Quantas que ele leu. Aí ele colocou aqui as médias, olha que interessante. A média do primeiro deu 23, olha lá, 23. A média do segundo deu 27, e a média do terceiro deu 26, e a média do quarto deu 31. Esses valores aqui, ó, é o standard deviation, é o desvio padrão em inglês. Então, esses valores que a gente está vendo aqui é o desvio padrão, tá certo? Como todas as unidades aqui são, né, como nesse caso, todo mundo foi submetido ao mesmo experimento, eu posso comparar os desvios padrões, porque todo mundo teve a mesma quantidade, né, sobre o mesmo efeito, né, então os dados são iguais, é a mesma unidade experimental, aliás, a mesma unidade experimental, a mesma unidade de medida, então eu posso comparar o desvio padrão. Inclusive, eu posso falar o seguinte, olha, veja bem, A e D foi muito menos variável do que B e C, né? B e C foi um pouquinho mais variável aí. Aqui o valor mínimo, está informando para mim que o A teve um valor mínimo de 20, né? O A teve um valor mínimo de 20 e o máximo de 26. Isso é bom para você né, você ter noção da amplitude dos seus dados. Está falando para mim que no B é 24 o valor mínimo e o máximo é 31, que no C foi 22 e 29, e que no D o valor mínimo foi 28 e o máximo 34. Então, é muito interessante essa análise, porque só que ele dá essa resposta simples. E aqui no output, o que ele faz aqui, output data? Ele pega todos aqueles dados e converte eles em uma tabela, só para você ter ideia. Tá certo? Então, é assim que ele responde, tá? Nossa, professor, mas toda vez que eu quiser fazer uma análise estatística, eu vou ter sempre que digitar os valores aí, tipo, não pode estar numa tabela, não. Então, vamos lá que a gente vai ver isso também. Bom, imagine que ao invés de você ter que digitar, você fez o seu experimento no campo, e aí você tem todos os seus dados numa tabela.
É? Desculpa, pessoal. Então, você tem todos os seus dados numa tabela, como se fosse essa tabela aqui que a gente vai abrir agora. Então, tá lá, ó. Olha que interessante. Essa tabela aqui é aquela tabela que a gente acabou de ver lá, ó. Ó, então, vamos supor que eu fiz esse experimento no campo, eu sei, ó, o tratamento A deu 25,5, o tratamento A deu 26, o A deu 20, o A deu 23, o A deu 21, tá vendo? Então, tá todos os valores aqui de um experimento, por exemplo, que a gente poderia ter utilizado, né? Aí a pergunta é o seguinte, eu posso usar esses dados aqui para poder, então, fazer rodar, ao invés de ter que ficar digitando um por um lá? Pode. O que você precisa de fazer, então? Vamos voltar lá no SAS. Então, o que você precisa de fazer é o seguinte, ó. Vamos deixar um pouquinho isso aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa setinha para cima aqui, ó? Quando você clicar nessa setinha para cima, ele permite que você faça o upload, né, de um arquivo aí para ele ler. Ele lê arquivos tanto em Excel quanto em TXT, né? Aquele arquivinho de TXT do bloco de notas. Então, você vai aqui em Choose Files aqui para escolher seus dados, qual arquivo que você quer, e aqui você vai navegar aqui, ó, e achar onde está o que você quer, né? Então, por exemplo, eu vim cá, ó, lá no exemplo 1, que é aquele exemplo que eu abri aqui, ó, eu clico aqui, ó, e aí eu peço para fazer um upload. Ao pedir para fazer esse upload aí, né, ele vai indicar para mim o seguinte, por que ele está dando essa mensagem aqui? Porque eu já fiz esse upload aqui, ele está aqui, ó. Era só para poder, né, se ele queria saber se eu podia atualizar esses dados aí, coloquei eles por cima desses que já estavam aqui, né? Bom, então ele está aqui no cantinho. Agora que ele está aqui no cantinho, se eu clicar 2 vezes em cima dele, olha, ele abre uma janela nova com esses dados aqui, tá certo? E aí, ele deixa aqui uma informação importante. O worksheet name aqui é o nome da planilha. Muitas vezes, quando você está trabalhando aqui, ó, aqui, por exemplo, só tem uma planilha só, que é a planilha 1. Mas digamos que você está trabalhando com várias planilhas aqui, aí você pode escrever para ele qual planilha você está querendo utilizar. Vamos supor que eu tivesse a planilha 2, planilha 3, então, se eu fosse utilizar aqui a planilha 1, você vem aqui, então, no SAR e escreve para ele, ó, eu quero que você considere para mim a planilha 1 ou a planilha 2, tá certo? Nesse caso, eu não vou fazer nada, porque a gente vai até excluir essas planilhas aqui, nós não vamos trabalhar com essas planilhas, só tem uma planilha só, tá? Mas se eu quisesse, eu poderia fazer isso. E aí, você precisa, então, esses dados aqui, toda aquela planilha está aqui. Eu clico aqui em Edit, ele vai abrir uma nova programação, para eu poder usar aqueles dados lá. Então, se eu pegar do jeito que está aqui, ó, e pedir para rodar os dados, só para vocês verem o que vai acontecer, aqui no Output, ele vai me dar toda aquela tabela que eu acabei de colocar lá. Então, toda aquela tabela que a gente tinha visto, que estava aqui no Excel, que é toda essa tabela aqui, ele já leu e já incluiu ela dentro do SAS. Então, está aqui a tabela. Aí, galera, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora dar os comandos para o SAS, para ele rodar a partir daquela tabela. Só que aqui tem uma coisa interessante. Eu não tenho mais que escrever toda aquela primeira parte, toda essa primeira parte aqui, ó. Exemplo 1, né, data, input, cards, esses valores. Eu só tenho que escrever essa parte aqui de baixo. Tá certo? Só que adaptada àquele lá. Então, agora, eu não preciso mais escrever nada daquilo. Eu já venho aqui direto no proc means, certo? E tem que informar para ele data igual, quero que ele use qual. Aí, ele deu o nome, por default, o que significa default? Por costume, ele já dá um nome lá, ele deu o nome de work.import, tá vendo aqui, ó? Lembra lá que nós demos o nome? Nós demos o nome aqui, foi de exemplo 1 Zou. Aqui, ele deu o nome de work.import. Se você quiser, você pode vir cá e trocar esse nome aqui, ó, certo? Não tem problema nenhum. Aonde tiver o work.import, você pode vir cá e escrever exemplo 1. Então, você pode vir cá, por exemplo, escrever aqui se quiser, ó. Exemplo 1 Zou. E copiar essa informação aí, dar um Ctrl C, e aqui, ó, onde tiver aqui o work.import, você vem cá e escreve exemplo 1 Zou.
né? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Para todos eles. Pronto. Feito isso, você vai falar para ele, então, eu quero que use o exemplo 1 ponto usou, ponto e vírgula, né? Se quisesse escrever o work ponto import também, daria do mesmo jeito, tá, galera? Sem problema algum. Aí, agora, você não tem... O que você vai precisar de fazer? Só escrever lá o class, explicar para ele. Aí tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, eu coloquei o nome de tratamento. Então, essa aqui é a coluna de tratamento. Não é mais variedade. Eu tenho que vincar, então, que eu vou informar para ele que eu quero que ele olhe a coluna tratamento como classificatória e quero que ele olhe como a coluna de variáveis a produtividade. Essa coluna aqui chama produtividade. Então, eu tenho que dar produtividade. Produtividade. Ponto e vírgula. Aí, feito isso, agora eu vou fazer o run e o kit. Então, é bem mais simples quando a gente utiliza isso, né? E peço para rodar. Ele vai rodar os dados. Aí, a gente vem cá no log para ver se tem algum erro. Não tem erro nenhum. Então, eu já posso ir aqui nos resultados e está aqui o valor que ele me deu lá, a mesma tabela. Tá certo? Então, você pode tanto digitar os dados quanto ler diretamente numa planilha que ele faz isso, né? É o que é muito tranquilo. Certinho? Bom, pessoal, até aqui, dúvidas? Tudo tranquilo? Bom, deixa eu voltar lá então e ensinar para você o seguinte: digamos que você terminou de fazer isso aqui, e você queira guardar esses dados que você escreveu aqui, para você poder usar de novo, né? Tanto naquele programa que a gente construiu e naquele que a gente só leu, né? A tabela. Você vem cá, ó, né? E pode salvar o programa. Então, você pode salvar o programa, né? Você pode vir cá salvar esse programinha. Você vai escolher aqui o lugar onde você quer salvar, né? Esse programa aqui, né? Então, você vai escolher aqui nos seus arquivos aí onde você vai salvar, normalmente, é interessante. E também, uma coisa interessante que ele faz é o seguinte: eu quero guardar esses resultados aqui para eu poder usar, por exemplo, na minha apresentação, na minha escrita de TC. Aí ele te dá duas opções aqui, ó, interessante. Aliás, ele te dá três opções. Ele te dá como você pode salvar em um arquivo HTML, que é um arquivo de internet, né, de navegador, em PDF ou em Word. Então, você clicar aqui, ó, ele vai salvar aqueles dados lá em Word. Você vem cá, olha lá, já salvou, ele salva na linguagem RTF, que é aberta pelo Word. Aí toda aquela resposta ali, ó, tá aqui, ó. Então agora, que é interessante, tá aqui sua tabelinha pronta. Você só pode copiar aqui e colar nos seus, né, por exemplo, na sua apresentação, no seu TC. Lógico que aqui você vai ter que colocar aqui, né, o que é médio, ou colocar diretamente médio, desvio padrão, mínimo, máximo, certo? Incluir mais variáveis se quiser, né? Por exemplo, posso vir cá e colocar coeficiente de variação. Aí eu uso, né, a média e o desvio padrão para fazer isso. Então é muito mais simples, certinho? Ou em PDF, se quiser, né? Então, ele tem essa possibilidade. Tanto aqui quanto aqui, ó, desse jeito aqui, você pode fazer os dois, tá bom? Bom. Vamos para a segunda. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Uma outra opção que eu te dá também é o seguinte: você pode continuar a sua programação dentro desses dados aqui. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um outro procedimento, que é o que a gente vai continuar aqui, ó. Né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Então, a gente já viu o procedimento. Eu deixei essa apresentação lá para vocês, que aqui tem tudo que a gente precisa fazer. Então, quem quiser depois replicar isso aqui, é só copiar isso aqui e escrever lá no SAS, que ele vai soltar os resultados lá, tá certo? Existe um outro procedimento que a gente utiliza, que é o próprio Univariate. Ele serve, então, para você obter parâmetros de estatística descritiva muito mais detalhados, tá certo? E também separando por cada tratamento. Então, além disso, ele vai te dar, além de dar número de observações e dar lá o desvio padrão, ele vai também dar
média, mediana e moda, ele te dá o desvio padrão e a variância, ele te dá o coeficiente de variação, a curtose, o erro padrão da média. Então, o Procter Invariate, ele é muito mais completo, é um outro procedimento que você pode utilizar junto, né, ao invés de usar o Procter Min, se você quiser usar o Procter Invariate, que ele vai te dar os resultados muito mais detalhados. Lembrando que eu te dou o coeficiente de variação, já de cara, né? O PROC-MINS não te dá o coeficiente de variação, mas o PROC-MINS não te dá o coeficiente de variação, mas te dá o valor do desvio padrão e te dá o valor da média. Então, você pode calcular ele pela formulazinha, né? Agora, a vantagem do PROC Invariate é que ele vai te dar esse resultado já diretamente, você não precisa nem fazer esses cálculos, né? Além disso, também ele te dá a ideia da curtose. A curtose é uma medida de dispersão para caracterizar o achatamento da curva da função de distribuição. Ela é muito importante porque é o seguinte, quando os dados, quando o valor da curtose, ele é, por exemplo, positivo, né, um valor maior, por exemplo, que é zero, né, um valor positivo da curtose, indica que os dados, então, eles estão muito mais próximos da média, né? Isso aqui é a função distribuição aqui, né? A função a curva normal, né? Então, aqui, como se a gente tivesse a média, né, dos dados, né? Aqui são os valores, isso aqui acho que vocês viram lá com a professora Leandra, lá na estatística básica, né? Então aqui é valores de distribuição dos dados, né? Quanto mais próximo da média, maior quantidade de dados eu vou ter. Quanto mais longe da média, menor quantidade de valores eu vou ter, né? Um bom exemplo para a gente ver isso aqui por exemplo, a questão de altura, né? Se eu pego, por exemplo, uma turma, né, uma sala de aula, e vou olhar a altura dos alunos, por exemplo. Se a gente observar bem, eu tenho poucos alunos que têm a estatura bem baixa, né? Não é uma grande quantidade, né? Digamos que a gente faça assim, sei lá, quantos alunos eu vou ter, por exemplo, com 1,5 m, né? São poucos alunos, né? Principalmente na idade adulta, que vai ter aí valores próximos de 1,5 m, ou entre 1,5 m e 1,60 m, por exemplo, são poucos. À medida que a gente vai chegando próximo da média da altura da população, a altura média da população do Brasil deve estar em torno de 1,72, sei lá, 69, dentro disso aí. Então, à medida que a gente vai entrando e chegando perto da média da população, esses valores estão só aumentando, vai só aumentando, né? E aí, eu vou encontrar valores mais altos em cima da média ali, né? Digamos que se a média fosse 1,70 m, então valores próximos de 1,70 m são os valores que vão ter muito mais indivíduos nessa média. Ao passo que, à medida que eu também vou passando desses valores da média, e vou chegando em valores muito altos, eu vou ter poucos alunos também. Então, pouquíssimas pessoas, por exemplo, vão atingir aí 1,90 m, né, 2 metros, né? Então, esses valores vão diminuindo também. E isso é a curva normal. Então, olha que interessante. A curtose, ela mede o grau desse achatamento dessa curva. Quanto mais íngreme é essa curva, mais próximo da média os valores estão. Significa que os valores são muito menos variáveis, que a maioria dos valores, né, estão próximos da média. E a média fica se tornando um bom estimador daquela distribuição. Quando a curtose é igual a zero, significa que ela é uma curva normal padrão, né? Uma curva normal de média zero aí, né? De variância sigma, né? Uma curva padrão. E quando esse valor da curtose ele é negativo, ele é menor que zero, é negativo, significa que essa curva padrão ela está extremamente achatada. Os valores estão muito variáveis, né? Estão todos muito fora da média, né? Então, é um bom avaliador de como está a dispersão dos dados. Muito interessante a curtose. Além disso, ele dá também o valor do erro padrão da média. O erro padrão da média é usado, então, para medir a variação da média populacional, né? Ele mede o quanto a gente pode confiar nessa média, na precisão do cálculo da média. É um outro dado, né, de estatística descritiva muito importante, né? Valores pequenos do erro padrão da média significa que a média é muito confiável, ela é uma boa medida de tendência central para você confiar.
Ah, professor, e se esse erro padrão da média der alto? Significa que a média não é muito bom para confiar. Aí você tem que usar talvez a mediana, ou você tem que usar talvez a moda, porque a média não foi muito bem, certo? Esse é um exemplo. Então vamos dar um exemplo então, de como usar aqueles dados lá, usando agora o PROC Univariate. Então, usando o PROC Univariate agora, vamos lá. Então, ó, eu vou partir aqui do programinha 1. Eu posso vincar agora, então, e vincar, né, um novo programa e escrever só assim, ó, proc univariate, tá? E dar o meu, aí eu tenho que informar para ele que eu estou usando aquele exemplo 1 usou lá, tá certo? Então eu tenho que vincar e falar para ele, ó, estou usando esse aqui, ó, exemplo 1 usou ainda, tá certo? Ponto e vírgula. Galera, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, ele entendeu como você começou um programa e terminou no kit. Então, acabou aqui um programa. Então, aqui a gente está iniciando um novo programação, tá certo? Aí, ele é muito parecido. Eu ainda vou colocar aqui o class da mesma forma, tá certo? Ele é muito parecido com o procmins, né? Vou colocar o var da mesma forma, e vou colocar aqui o run e o kit, da mesma forma. Então, note que ele é muito simples. A única coisa que a gente fez aqui de diferente foi usar um outro pacote. Em vez de usar o pacote estatístico min, nós estamos usando o pacote estatístico univariate. E aí, quando eu quiser rodar apenas esse valor aqui, ó, basta eu selecionar só ele e aí pedir para rodar só ele. Ele vai rodar só o proc univariate. Então, galera, aqui tem um exemplo. Aqui tem uma coisa que deu errado. Olha lá para mim. Ele está dando o seguinte: olha, a variável variedade não encontrada. Isso eu fiz sem querer, né? Então aqui foi até bom que mostrou para a gente um jeito quando dá erro. Então ele não encontrou essa palavra aqui, mas é porque eu escrevi a palavra errada, tá vendo? Escrevi variedade, tá vendo? Variedade. Então eu tenho que ir lá de novo e corrigir, porque o professor escreveu errado, né? Então, coloquei um A a mais, né? Um A a mais aí, né? Então, agora, se eu rodar só ele, vamos lá, agora ele vai dar certo. Ainda tá errado? Tá falando para mim que a variedade... Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Variedade, tá tudo certinho. Ah, tá, já sei o que é. Tem que rodar tudo de novo. Agora vai dar certo. Agora eu posso ir lá e rodar só ele. Pronto. É só porque eu tinha rodado errado, aí eu tinha que rodar tudo de novo para ele poder corrigir. Então, olha que interessante, galera. Então, aqui, ele dá um resultado um pouco diferente daquele outro lá que a gente tinha visto. Vou até rodar os dois para vocês verem, para vocês conseguirem comparar. Deixa eu rodar os dois ao mesmo tempo, para vocês compararem um com o outro. É interessante que roda os dois. Então, aqui é o PROC-MINS, ó. Aí ele coloca lá o procedimento MINS, né? Aqui o procedimento univariate. O procedimento MINS ele é muito simples, né? Só esse aqui, pronto. O univariate, não. O que ele vai fazer? Olha, ele vai detalhar cada um desses aqui, ó. Ele vai detalhar lá no A, ele vai detalhar para você, ó. Olha, para a variedade A, o que ele tinha, né? Ele leu 5 dados, a média foi de 23, o desvio padrão foi esse. Aí ele vem aqui, ó, coeficiente de variação, a gente dá o coeficiente de variação, que o PROC-MINS não dá, né? Ele dá o valor da soma das observações, ou seja, se você pegar cada um dos valores lá, né, e somar, ele vai te dar o somatório, que é 115, né? Ele te dá o valor da variância, ele te dá o valor da curtose, que foi negativa. Lembrando que a curtose negativa significa que a curva, então, está achatada, né? E te dá o desvio, o erro padrão da média, né? Então, esse aqui é o erro padrão da média, tá certo? Ele te dá esses valores todos. Além disso, ele te dá a média, que é 23, a moda também foi 23, desculpa, a média, a mediana, que também foi 23, a moda, ela é a modal, não tem valores que se repetem, então,
né, ficou sendo a modal, né? E aí ele repete depois o desvio padrão, a variância, né? Ele começa a repetir. Além disso, o que ele faz? Ele faz um teste T, né, de estudos para os dados, para saber se os dados, por exemplo, né, para esses dados, se eles estão próximos de um valor de médio ou não, interessante isso, né? Se eles estão, se esses dados aqui, por exemplo, podem ser comparados a um valor médio ou não, interessante, isso não é fruto do nosso estudo, tá? E aí, pessoal, ele já passa para a variedade B, né? E aí, na variedade B, ele começa a já fazer as mesmas coisas que a gente acabou de falar aqui. Esses outros aqui eu não vou perder tempo com vocês não, viu, pessoal? Isso aqui é quantis, tá certo? Isso aqui é uma outra coisa lá da estatística que a gente viu lá na estatística básica, que eu não vou perder tempo agora não. Senão a gente vai ficar explicando muita coisa aqui e não dá tempo. Já são 11h27. Então, aqui, por exemplo, a variedade C, tá certo? E a variedade D. Então, ele dá valores muito mais afinados, vamos falar assim, tá? Então, é um bom procedimento, certinho? Se você vir cá no Proc Variate e ainda escrever aqui o comando normal plot, ele ainda plota os gráficos, quer ver? Aí que interessante, ele ainda faz a plotagem dos gráficos ainda, ó. E além dele plotar os gráficos, ele faz um teste de normalidade também dos dados. Então, aqui, ó, isso que eu falei para você, tá vendo? Ele plota os valores dos gráficos, dos dados, né? É interessante. E ele dá aqui para a gente um teste de normalidade, olha que interessante. O que é um teste de normalidade? Saber se aqueles valores ali seguem a distribuição normal ou não. Então, eu posso usar, por exemplo, o teste de Shapiro-Wilk, ou de Kolmogorov-Smirnov, ou do Kramer-von Mises, ou do Anderson-Darling. São 4 tipos de testes para ver se os dados seguem a distribuição normal. Um dado segue a distribuição normal quando ele tem aquele formato daquela curva lá em forma de chapéu, que eu mostrei para vocês, da kurtose. Então, ele só está mostrando se os dados seguem a distribuição normal, porque poderia os dados não seguir a distribuição normal, tá certo? Então, nesse caso aí, ele faz esse tipo de teste também. Vamos deixar para a próxima aula que eu vou falar um pouco sobre como funciona esse dado desse teste aí da distribuição normal, tá bom? E aí, só para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, que eu fiquei prometi para vocês, a gente ia então rodar os dados aqui para a gente poder fazer uma análise de variância. Então, para fazer a análise de variância, aí eu tenho que usar o PROC ANOVA da análise de variância, tá certo? Então, PROC ANOVA, data igual, aí a mesma coisa. Exemplo 1 Zula, né? Exemplo 1 Zou, beleza? Aí, eu tenho que, para usar o PROC ANOVA, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem aqui. Eu até coloquei aqui da função univariate aqui também, tá, pessoal? Tem aqui os dados para vocês rodarem, usando a univariate, se vocês quiserem, tá certo? Aí, quando eu coloco a normal plot aqui também, só que isso aqui a gente vai falar, esse assunto a gente vai falar um pouquinho depois, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, aqui está os dados do PROC Univariate, e quando a gente for fazer uma ANOVA, né, a análise de variância. Então, está aqui a análise de variância, tá certo? Do jeitinho que a gente tinha que fazer, né, do jeitinho que vocês vão ver como é que eu vou fazer lá, tá? Eu só quero que vocês informar para vocês que depois, se vocês quiserem replicar em casa, é só vir cá nesses negocinhos aqui, copiar e lá, colar no SAS, que vai dar certinho, tá bom? Só isso que eu queria falar para vocês. Vamos voltar lá. Então, quando eu for aqui, ó, no PROC ANOVA, data, exemplo 1, aí eu tenho que mostrar para ele aqui qual vai ser a minha variável classificatória. Nesse caso, variedade, né? Não pode errar mais não. E aqui, em vez de a gente escrever var, agora eu vou escrever model. Model, e aí eu escrevo para ele, ó, eu quero que você rode a produtividade em função da variedade. E aí, run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Olha que interessante aqui, um erro que eu fiz. Se eu não escrever ponto e vírgula aqui, ele não colore o azul, indicando que está errado. Então, eu tenho que colocar isso aqui. Tá bom?
E aí, agora, se eu rodar isso aqui, se tiver tudo certinho, ele vai me dar os resultados, né? E ele deu os resultados. Olha que interessante. Então, tá aqui os resultados. Aqui já é a nova análise de variância. Ele diz para mim que ele tinha 4 variedades, que era A, B, C e D, e o número de observações lidas eram 20, o número de observações usadas também eram 20. E aí ele está aqui, ó, esse aqui é o quadro da nova. Então, ele me dá aqui, ó, o model, que é o tratamento, né, no caso das variedades, o erro, que é o resíduo, e o corrente total, que é o total que a gente utiliza, né? Então, olha só, eu tinha 20 menos 1 são 19 unidades experimentais, eu tinha 4 variedades, menos uma fica 3, e 19 menos 3, 16. Aqui ele já me deu todos os valores das somas de quadrados, então aqui é a soma de quadrados, aqui os quadrados médios, e o valor do F, deu 7,8. E ele não me dá o F tabelado, ele me dá o seguinte, interessante, ele, em vez de dar o F tabelado, ele fala assim, ó, até quando esses valores vão ser significativos, até quando eu vou rejeitar H0. Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte, você olha esse valor que está aqui, ó, multiplica ele por 100. Então, está lá 0,0020. Se eu multiplicar por 100, vai dar 0,20. Isso significa que eu tinha, né, para ele rejeitar a hipótese H0 aqui, ó, esse valor tinha que ser maior que 5, né? Ele foi, que é os 5%. Ele falou que esse valor aí de 7,8 corresponde né, a um valor P de 0,2. Significa que está muito abaixo de 5. E toda vez que tiver tudo abaixo de 5, eu considero, então, que isso foi significativo, ou seja, rejeitou H0. Então, há diferença entre os dados, certo? Então, ele me dá aqui esse valor aqui da nova, que era o que a gente mais queria, né, a análise de variância. Na próxima aula que a gente tiver, a gente vai fazer, então, essa análise de variância um pouco mais detalhada, e a gente vai começar a entrar também com aqueles testes, né? Teste de Tukey, teste de Duncan, como é que ele faz esses testes aqui, muito mais simples. Aqui ele me dá um gráfico de cada um daqueles valores. Esse gráfico aqui é interessante porque ele fala o seguinte, olha, ele me dá um gráfico de dispersão. Ele fala o seguinte, ó, para a variedade A, o menor valor que eu tinha era 20 e o maior valor é 26, tá? Dá para você ver aqui que aqui é o 25, então o máximo é 26. E aqui está o valor da média dos dois, que era 23, tá vendo? Esse risco aqui indica o valor da média. Então, ele faz exatamente isso aí para cada um deles. E esse quadradinho aqui, ó, é o desvio padrão, né? Mostrando qual foi mais variável, qual foi menos variável em relação ao desvio padrão. Tá certo? Então, aqui, ó, é o valor mínimo, aqui o valor máximo, aqui a média dos valores e o desvio padrão dele, né? Então, foi tudo assim, tá? Pessoal, dúvidas? Eu sei que é muita coisa para vocês aprenderem um dia só, mas é só para vocês começarem a ter noção de como é que funciona uma análise estatística, tá certo? É um pouco, eu sei que é um pouco complicado, mas à medida que a gente vai mexendo no SAS, a gente vai entendendo mais, tá? Vamos parar por aqui, vamos ficar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também um videozinho que eu fiz, né, com a turma da agronomia do ano passado. Eu fiz um videozinho com eles também, e aí eu vou deixar lá no Moodle para vocês também acompanharem, se quiser tirar alguma dúvida, tá? Não tem sabatina, porque como se trata de uma aula prática, muitas vezes nem todo mundo vai ter computador disponível para poder fazer isso, e às vezes o computador que tem não vai conseguir rodar o SAS, porque às vezes é um computador um pouco mais antigo, então eu não vou cobrar sabatina nessas aulas práticas, tá bom? Bom, deixa eu só fazer aqui uma chamada rápida com vocês, para garantir a presença suas aqui, tá? Aproveitar, já vou parar a gravação também, não esqueça de parar.